Desde que nos conhecemos por gente, pensamos muito na possibilidade da existência de seres extraterrestres, civilizações avançadas, com a tecnologia superior à nossa. E com esse pensamento vamos direto para o sul do Chile, onde surgiu um dos maiores enigmas que até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu, ou o que poderia ter sido. Se trata de uma ilha que era habitada por seres superiores, e que fizeram contato com humanos. Hoje vamos comentar sobre a Ilha Friendship. Conheça seus medos. The Mask. De acordo com os registros da própria National Geographic, o primeiro contato entre a humanidade e os misteriosos habitantes desta ilha aconteceu por volta dos anos 80, estabelecido através de comunicações via rádio, começando com o radialista amador Octávio Ruiz, que recebia transmissões captadas desde a ilha, de pessoas que se identificavam como Miguel, Rafael e Ariel. Todos eles tinham em comum uma sabedoria incrível sobre tecnologia e principalmente sobre medicina. E pelo que o Sr. Octávio comenta, é que tinha um sotaque de gringo. No entanto, o ponto mais intrigante dessa narrativa é o caso de Ernesto de la Fuente, também um radialista amador, que estava à beira da morte por ter câncer terminal, e afirmou que foi convidado por estes seres para visitar a ilha, com a promessa de curar sua doença. Ernesto, assim como várias outras pessoas que estão nessa situação, não pensou duas vezes e decidiu tentar a sorte. Não tinha mais nada o que perder, e a promessa se tornou realidade. Com as instruções fornecidas, conseguiu ir para a ilha e foi curado. E é aí que o mistério começa. Ernesto, depois de ter sido curado em 1989, tentou voltar para a ilha, seguindo as mesmas instruções anteriores. Mas quem disse que ela estava lá? A ilha havia sumido completamente e parecia desafiar a própria realidade. Inclusive, as imagens de satélite mostram que ela aparece e desaparece, como se fosse uma miragem nas profundezas do oceano. Será que esta ilha é realmente habitada por seres superiores? Ou estamos diante de algo que ultrapassa nossa compreensão? A história da cura do câncer, por meio de um convite para visitar a ilha, aumenta o mistério. Ernesto de la Fuente testemunhou uma cura que desafia a lógica, mas a localização da ilha permaneceu oculta. Inclusive, virou até notícia local da TV chilena e toda a mídia da época. Ele descreve que ao visitar a ilha antes de ser curado, que esses seres tinham uma expressão bem radiante e que só de olhar para eles notava uma enorme paz e ele se sentia bem acolhido. O caso ficou tão conhecido na época que até mesmo a marinha chilena e inclusive expedições privadas tentaram encontrar essa ilha de qualquer forma, mas infelizmente não encontraram absolutamente nada. E assim o acontecimento entrou no esquecimento. Mas em 2019 tivemos uma atualização, um pouco triste, mas que deixou o caso ainda mais misterioso. Ernesto de la Fuente Gandarillas, o ex-engenheiro civil que foi curado em 1989, infelizmente em novembro de 2019 acabou falecendo, com seus 79 anos de idade. E não foi por um câncer, mas deixou uma autobiografia com muitos detalhes, e uma delas é sobre sua estadia na ilha. E tem um trecho nela que chamou bastante nossa atenção e de todo mundo, que é a seguinte: quase tudo é governado por computador, o que não era muito comum naqueles tempos de 1989. Havia uma piscina aquecida, 3 grandes estufas, salões com televisão por satélite e outros confortos que eu nunca teria imaginado. Um ser se encontrou com muitas outras pessoas nos corredores. Todos sorriam e ninguém falava alto. Não me lembro de ter visto uma clínica ou hospital. Como podem ver, para a época de 1989 já tinham bastante tecnologia. E para quem ficou interessado, vou deixar o link da entrevista completa em texto aqui na descrição. E agora me diz, você acredita nessa história? Ou é apenas alguém tentando chamar a atenção? Lembrando que o caso de Ernesto foi bem popular por ter toda essa divulgação, mas existem outros casos em que pessoas que possuem alguma doença terminal acabam tendo sonhos estranhos ou acordando com marcas no corpo e por algum motivo ou milagre são completamente curadas. É um tema muito interessante que também em breve estarei trazendo para vocês. E eu vou ficando por aqui.
Lembrando que estarei postando alguns shorts com mais frequência também, então fiquem atentos. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.